A paz do Senhor aos irmãos, amém? Louvamos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio. Reverenciando a palavra, os irmãos podem se assentar, que eu quero ler o texto. Ele é um pouco extenso assim, mas reverenciamos a Deus sentado em vossos lugares. Ezequiel capítulo 37, é a palavra que Deus descerá ao nosso coração. Ezequiel capítulo de número 37, louvo a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, tendo o privilégio de adentrarmos por este lugar, segundo a dádiva e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor, que mais uma vez confiou em nossas vidas essa responsabilidade de estar pregando a palavra de Deus para o rebanho que está sobre os seus cuidados. Então, às vezes, o pastor tem que aguentar uns rojão aí, porque ele é o pastor. Então, que Deus continue dando graça, paciência ao nosso pastor, que às vezes não é fácil, irmãos. Nós estamos aqui, de repente ele não sabe o que eu vou pregar, mas ele tem que dar o voto de confiança para nós, não podemos decepcioná-lo, e nem mesmo ao nosso Deus, amém? Ezequiel capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos para o livro de Ezequiel e tentarmos fazer das passagens, capítulos e versículos, e tentarmos colocarmos dentro de uma caixinha de sorte como existe aí fora,
dificilmente encontraremos alguma palavra ou alguma passagem que trará alívio ao nosso ego. Ezequiel foi chamado para profetizar em um momento muito difícil da história deste povo. Ezequiel foi chamado com uma missão, vocacionado a profetizar a um povo rebelde e distante do Senhor. Mas agora nós estamos diante de uma passagem a qual muitos de nós já ouvimos. Muitos de nós já ouvimos pregações, meditações sobre ela. E realmente é uma palavra que traz aos ouvintes esperança. É uma passagem a qual nós vemos e meditamos e podemos entender que para Deus nada está perdido e que para Deus nada é impossível. A Bíblia fala que o profeta, ele é levado em espírito, e Deus o conduz no seu espírito a um vale de ossos secos. E a história nos conta que este vale era um vale muito numerosos de ossos secos. E se não bastasse ser ossos secos, a Bíblia fala que eram ossos sequíssimos, no seu último estado de existência. Bem sabemos que quando um ser humano morre, até mesmo um animal, a última coisa que resta do seu ser são os ossos. E os ossos, eles duram por muitos e muitos anos, mas é a única coisa que sobra do ser humano. De toda a sua beleza, de todos os seus enfeites, a sua polpa, tudo o que resta são ossos, que não traz nada de agradável aos olhos daquele que vê. E lá está Ezequiel para ouvir, entender e aprender aquilo que Deus queria mostrar que ele iria fazer. E nós vemos Ezequiel andando conforme a ordem do Senhor, contemplando um vale de ossos secos, um lugar muito horrível, acredito eu, e creio que você também, de se ver, coisa nada agradável aos olhos de quem via. E era um vale de ossos. Esses ossos eram muito numerosos, porque ele representava, irmãos, um exército, um povo, uma nação. E a Bíblia fala que eles eram muito numerosos e muito secos, ao ponto de ser chamado sequíssimos. Mas uma coisa que eu aprendo através deste texto que lemos: quanto maior é o obstáculo, ou seja, quanto maior é a dimensão do desafio, ou seja, maior a dimensão da batalha, da prova, mas eu creio que também, maior também será a sua recompensa. Quanto mais difícil é o desafio, com certeza maior também será o prêmio. O que Deus está dizendo? Muitas vezes, quanto maior a prova, grande também será a vitória. Talvez você hoje está aqui dizendo: é muito para mim, é grande o desafio, está muito difícil. Então fique tranquilo, muito será também a recompensa e o galardão que Deus tem para te entregar, se você suportar e passar por esta guerra, por esta batalha, por esse desafio. E quando esse homem contempla tudo aquilo, o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel, dizendo: olha, Ezequiel, poderão viver estes ossos, a qual você vê que está sequíssimos? E quando eu vejo a resposta de Ezequiel, é a resposta que muitos de nós às vezes damos, quando nós olhamos para uma situação e vemos que dentro da ótica humana já não tem mais o que fazer. Profissionais da ciência, da medicina, chega em um certo ponto que ele diz: é só Deus. Ali está Ezequiel da mesma forma, quando Deus pergunta para eles se aqueles ossos poderiam viver. Então Ezequiel responde: só o Senhor quem sabe, tu quem sabe.
Ou seja, ele vê diante da sua ótica, realmente não tem como aqueles ossos reviverem, tornarem a vida, mas ele entrega toda a responsabilidade para a mão daquele que tudo pode fazer. Então, quando vier uma palavra em seu coração dizendo é só Deus, então creia firmemente que realmente Deus pode mudar o quadro de toda a história, de toda e qualquer circunstância e situação adversa e difícil. E nós vemos que Deus ordena a Ezequiel que começasse a profetizar diante daqueles ossos que eram muito numerosos. Ele manda que Ezequiel profetizasse no meio daquele vale, no meio daquela situação tão difícil, dentro da sua ótica, ao ponto de ele olhar para cima e dizer: só o Senhor sabe. Mas Deus diz assim: então profetiza sobre esses ossos. Nós vemos Ezequiel dizendo que é o Senhor quem sabia, mas nós vemos Deus dizendo: mas é você quem vai profetizar. É como que se Deus dissesse: sou eu quem faço, mas quem vai pregar foram os senhores. Sou eu quem curo, mas quem vai orar vai ser os senhores e as senhoras. Sou eu quem vou fazer, mas quem vai profetizar é você. Talvez por um instante Ezequiel transfere a responsabilidade a Deus, mas Deus torna de novo aquilo que Ezequiel poderia fazer para as suas mãos. Aquilo que está diante de mim, sou eu que tenho que fazer. Aquilo que eu posso fazer, sou eu que tenho que fazer. Deus confiar em nossas vidas um chamado, um dom, um talento, e quem vai fazer somos nós. O apóstolo Paulo dizia: Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nem o que prega, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus quem dá o crescimento. Mas quem pregou, mas quem regou, não foi Deus, foi os apóstolos. Então Deus nos chamou para pregar e regar. Mas eu não sei pregar, mas eu sei regar. Eu não sei cantar nem pregar bonito, mas também eu não sei expulsar ele fora da igreja. Eu sei como fazer para ele ficar, nem que seja com um sorriso, com um abraço. E lá está Ezequiel no meio daquele vale. E a Bíblia fala que Ezequiel ele começa a profetizar como o Senhor o mandava. Então quem direciona a profecia não é o homem, mas sim o Senhor. E se Deus falou, vai acontecer. E Ezequiel diz: então eu comecei a profetizar como o Senhor me ordenará. Então de repente agora eu escutei um ruído, e eu percebi que os ossos começaram a se juntar, ossos, cada um ao seu lugar. E de repente aqueles ossos, aquela estrutura que estavam agora de pé, posicionadas novamente como dantes, começam agora a receber nervos, e a carne agora começa a se achegar, a crescer sobre aquela estrutura. Peles agora vêm e preenche aquela estrutura. Já não é mais um vale de ossos secos. O que Ezequiel via, o que Ezequiel viu há um instante, já não era mais igual do que ele estava vendo naquele momento. Até o momento, por quanto Ezequiel andava, passeava,
observava, tão somente ele observava, tão somente ele via. Enquanto ele andava, ele percebia que a prova era grande. Enquanto ele somente observava, ele via que os ossos eram sequíssimos. Enquanto tão somente Ezequiel ficava vendo, ele via a mesma situação do mesmo jeito, um exército falido, morto, de ossos secos. Só que agora o quadro é diferente. Ezequiel já não vai mais observar, Ezequiel já não vai mais ficar olhando, Ezequiel já não vai ficar mais passeando. Ezequiel vai começar agora a profetizar. Quem está entendendo aí? Não vai adiantar eu ficar só olhando, não vai adiantar eu falar: está feio mesmo, o vale é horrível, realmente essa aí é misericórdia. Não vai adiantar eu tão somente ficar passeando, olhando e não fazer nada. Eu vou andar no vale e vou continuar vendo sempre a mesma coisa, ossos secos se deteriorando, prestes a desaparecer. Só que Deus é tão maravilhoso, tão lindo, que quando Ele chama, quando Ele mostra, é porque Ele quer operar e fazer. Como está escrito: diria Ele e não faria, falaria e não confirmaria. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele escolheu a tua vida para operar, Ele vai operar. Ainda que você olhe para um lado e para o outro, você enxerga uma situação difícil, uma situação depravada, deteriorada, sem esperança nenhuma, ótica humana. Mas quando você abrir a sua boca abençoada, não para amaldiçoar, mas para profetizar e abençoar, tudo pode se mover. Um ruído diferente pode acontecer no meio daquele silêncio. Como está escrito: na sepultura quem te louvará? Só que Deus mesmo lá, Ele mostra para mim e para você que Ele pode restaurar toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer vida. Quem sou eu no meio do vale? Então somente alguém que passeia e observa. Quem sou eu no meio do vale? Quem sou eu no meio da sequidão? Então somente alguém que olha e repara. Não, Deus te chamou para profetizar, para ver um ruído diferente, para ouvir um barulho aonde está um silêncio. Deus te chamou para ouvir um barulho de vida no meio da mortandade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós achamos interessante esse negócio de ossos, porque nós vemos que José, ele entra como um dos heróis da fé em Hebreus 11, como alguém que deu ordem aos seus ossos, porque ele tinha uma esperança tão grande que Deus tiraria o seu povo do Egito e usaria uma terra que manava leite e mel. Ele cria de uma forma tão extraordinária nas promessas de Deus, ao ponto de ele dizer assim: olha, talvez eu não vou ver o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E quando o povo sair dessa terra do Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos com vocês. Uma convicção de que Deus faria milagre. E realmente Deus tira aquele povo de lá. E quando o povo vai sair, aquela mensagem ela foi indo, e alguém disse: então vamos levar os ossos de José, porque foi assim que ele pediu.
Bíblia fala de um homem chamado Eliseu. Quando ele recebe um chamado, ele não pensa duas vezes para obedecer ao Senhor. Cuidava de gados da sua família, do seu pai. Ele mata a asa, faz um churrasco, distribui e vai seguir o profeta Elias, ao ponto de esperar de uma forma extraordinária Deus o chamar e confirmar o seu ministério, ao ponto de querer pedir porção dobrada do espírito de Elias. E a graça e o poder de Deus foi tão grande na vida deste homem, que a Bíblia conta que quando, aleluia, Eliseu morre, ele foi enterrado, seus ossos foi depositado em um certo lugar, e houve uma guerra por ali. De repente agora um soldado morre. A Bíblia fala que colocaram esse soldado bem em cima dos ossos de Eliseu. Sabe o que acontece? Aquele soldado ressuscitou. Talvez você chegou aqui hoje, eu estou só o osso. Tem uns que falam, estou só o pele e osso. E você pode dizer assim, só estou o osso. Mas fica tranquilo, Deus ainda pode fazer coisa extraordinária. O importante é que você ainda não desapareceu da face da terra. Aquele exército de ossos representava um povo. É um povo que estava em decadência total, ao ponto de mostrar para Ezequiel que eles eram ossos sequíssimos, em estado de deterioração. Mas esse povo agora começa a estar de pé. Só que a Bíblia fala que quando ele profetiza, tudo se junta, mas não havia vida. Se forma ali um grande exército, muito numerosos, porque eram muito, no meio do vale. Só que Ezequiel, ele percebe que não existia vida. E Deus continua dizendo a Ezequiel, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Profetiza e diz, assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre este exército. Oh, glória a Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. E a Bíblia fala que ele profetiza, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército extremo. Era um exército extremo, muito numerosos, que estavam agora de pé e com vida novamente. E Deus continua conversando com Ezequiel, dizendo, olha Ezequiel, esse exército, ele representa o meu povo. Esse exército representa o meu povo, que já tinha perdido a esperança, dizendo, olha, estamos cortados, já não há mais esperança para nós. Um povo que olhava para si e dizia, não tem mais o que fazer. Desesperançosos, dizendo, estamos cortados. Aí vem a pergunta de Deus do céu para nossas vidas: como você se enxerga hoje?
como você se vê hoje. Talvez um dia que você era antes. Quando você olha para a tua vida hoje, o que você vê? O que você vê no vale da sua vida hoje? O que você enxerga na sua vida? O que você enxerga em sua volta? O que você vê? Como você olha a situação que você tem enfrentado? Como você olha as pessoas? Que forma que eu enxergo elas? Com que visão? Na primeira visão de Ezequiel ou na segunda visão de Ezequiel? Na primeira visão de Ezequiel eram ossos secos e sequíssimos. Mas no decorrer da trajetória, Ezequiel vê agora um grande exército vivo novamente. Porque tão somente ele abriu a sua boca e profetizou, conforme a ordem do Senhor. Uma palavra liberada de Deus, através da sua vida para alguém, ou para alguma situação, alguma circunstância, pode mudar tudo. Como está escrito, a oração do justo pode muito em seus efeitos, justificado pelo sangue de Cristo. Quando eu estou no vale, o que sai da minha boca? Quando eu observo a circunstância, o que eu falo? O que minha boca profere? Diante da situação difícil e complicada, o que é que eu falo? O que é que sai daqui de dentro? Como Jesus nos ensinou, que da mesma fonte não tem como jorrar água doce e água salgada. Não tem como colher figos em abrolhos. Aí nós olhamos para a Bíblia e vemos um homem contemplando um exército de pé. E nós vemos que agora Deus está dizendo: olha, Ezequiel, este é o mistério. Tu vai agora, Ezequiel, vai anunciar à casa de Israel. Diz para eles que ainda há esperança para o meu povo. Diz para eles que eu abrirei a sepultura deles e os tornarei a vida. Quantos de nós que estamos aqui hoje nos encontramos às vezes como este povo? Parece que dentro de uma sepultura. Hoje estou pregando aqui, mas muitas vezes eu me peguei clamando a misericórdia, dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Aonde está a vida em mim? Me sentindo só os ossos espirituais. Só que a palavra nos diz que Cristo, a ser assunto ao céu, ele dizia: ei, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Há um Espírito que continua soprando sobre as nossas vidas. Eu não sei como você se sente, qual é a dimensão do seu vale, mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Há um Espírito que sopra. Há um barulho nesse lugar. Há um ruído também que se manifesta nesse lugar.
Há um movimento dos céus que move as águas nesse lugar. Há um lugar, aleluia, há um lugar diferente hoje aqui. É um lugar diferente porque o Espírito paira, o Espírito sopra. E quando esse Espírito se manifesta, a morte se transforma em vida, como está escrito que na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Nesta noite, a morte não a encontra lugar, porque é um Espírito de vida que se move, que sopra, que para sobre este lugar, nesta casa. Porque Deus continua ainda falando através da sua palavra. Existe ainda profetas na casa, existe ainda pessoas que dão lugar, existe ainda pessoas com o coração aberto para profetizar. Eu sei que existem pessoas não para reparar, tão somente ficar olhando. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus dispostos a abrir a sua boca no meio do vale, não para reparar, não para julgar, não para apontar, mas para profetizar vida. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida, vida e as tenham em abundância. Profetiza, ó Ezequiel, diz ao Espírito: aleluia. Oh, aleluia. Diz ao Espírito, é Ele quem opera. Sabe o que eu acho lindo? Porque Espírito aqui não está no plural, mas está no singular, um só. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Como está escrito, há um só Deus, uma só fé, um só batismo e um só Espírito. Porque vem dos quatro ventos, ou seja, quando nós entendemos, por mais que a terra seja redonda, mas existem os quatro pontos cardeais, leste, oeste, norte ou sul, ou seja, toda a extremidade da terra é o mesmo Deus que opera. O Deus onipresente que está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é poderoso para operar sobre a sua vida. Não tem como fugir, não tem como escapar desse Deus. Ele é aquele que cerca os quatro cantos. Eita Jesus, eita Jesus. Deus está dizendo assim: você não vai fugir da minha presença. Eis que eu te cerco nos quatro cantos da terra. E o que tenho a fazer na tua vida é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Deus está dizendo: torno a soprar de novo, se for preciso, mas que haja vida na sua vida. Xalamanaga sumi canto obedece. Sumi canto obedece. O salmista diz: para onde me esconderei da tua face? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, lá os teus olhos me vêem. Se eu tomar as asas da alva e descer às extremidades do mar, lá também o Senhor estará, e a tua destra me sustentará. Eu sei que o Senhor está comigo por onde quer que eu andares. Sumi canto manas. Se coloca de pé comigo, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Xandaia some cantou. Rei dará some cantou menas. Escuta esse som, escuta esse ruído aí, ó. Enquanto eu profetizava, eu escuto um ruído diferente agora. Aonde havia silêncio, agora houve um barulho diferente. O profeta dizia: não haja silêncio no meio de vós. Aleluia, aleluia. Eu vou abrir vossas sepulturas e vou os arrancar de lá. Deus está abrindo sepultura nessa noite e está dizendo: você não vai morrer nessa sequidão. Não, 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 não. Se você outrora foi bênção, você vai continuar sendo bênção. Se outrora você foi uma chama viva, uma chama acesa na mão de Deus, você vai continuar sendo essa mesma bênção que você foi antes. Porque o mesmo Deus que começou é o mesmo Deus que vai aperfeiçoar a obra na sua vida. Deus está dizendo a pessoas aqui nessa noite: você não veio pela tua vontade, o meu Espírito te trouxe aqui. Você é um peixe fisgado na minha trajetória, na minha rede hoje. Deus está mandando voltar a dizer hoje: você está cercado na minha presença. Eu estou nos quatro cantos da terra. Eu cerco a tua vida hoje com o meu amor, com minha graça e com minha misericórdia, e assopro o meu Espírito. Louvor, canta um hino em nome de Jesus. Aleluia. Dê 5 minutos de liberdade para o Espírito de Deus agir na sua vida hoje. Dê 5 minutos de liberdade em nome de Jesus. Aleluia, 5 minutos. Troque a sua visão hoje pela segunda visão de Ezequiel. Aleluia. Louvemos a Jesus.